Cheguei do velório e contei para o meu filho e para minha nora que tinha herdado 3 fazendas, mas parei na porta quando ouvi as vozes deles e o que estavam planejando para mim. Aquilo congelou meu sangue. Antes de contar o que ouvi e o que fiz depois, me faz um favor. Clica no botão de curtir e se inscreve se você já se sentiu subestimada pela sua própria família. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Gostaria de saber quem está ouvindo a minha história. Meu nome é Marta Bezerra. Tenho 70 anos. E naquele dia, o dia em que tudo mudou, minhas mãos doíam. Segurava o volante de plástico da minha caminhonete 2004 com tanta força que os nós dos dedos tinham ficado brancos. Estava dirigindo a 10 horas direto, com paradas para descanso a cada 2 horas porque minha artrite estava atacada. 10 horas na BR, movida a café amargo de posto de gasolina e aquele cheiro persistente e doce de coroa de flores que parecia ter ficado impregnado na minha jaqueta. Estava voltando do interior do Rio Grande do Sul, um lugar que não via há 20 anos. Voltava do enterro do meu pai, Heitor. Heitor e eu, a gente não era próximo. Ele era um homem duro, de poucas palavras, e a maioria delas era afiada. Era um homem da terra, que acreditava que emoção era fraqueza, e que o trabalho de uma filha era ouvir, não falar. Quando casei com Miguel, ele não aprovou. Quando decidi trabalhar como supervisora de controle de qualidade numa fábrica de automóveis em São Paulo, em vez de seguir na lida do campo como ele queria, me chamou de fraca. Disse que estava desperdiçando meu potencial. A gente não se falava há anos. Quando o advogado dele ligou, quase não fui. Mas Miguel, Deus tenha a alma dele, sempre acreditou no perdão. Mesmo da cama do hospital, antes da pneumonia levar ele 8 meses atrás, sussurrou: "Vai, Marta, ele ainda é seu pai." Então fui. Sentei no fundo de uma capela fria e vazia na região da campanha gaúcha. O vento lá fora uivava, cortando o pampa. Mas lá dentro era só silêncio. Ouvi um padre que claramente não conhecia meu pai falar sobre um homem que eu não reconhecia. Heitor Bezerra era um pilar desta comunidade, disse ele, lendo anotações genéricas. Um homem trabalhador que valorizava a tradição e a família. Quase ri. Quase. Eu era a única família lá. A capela era daquelas antigas com bancos de madeira que rangiam quando a gente mudava o peso do corpo. Tinham talvez 5 outras pessoas espalhadas nas fileiras, provavelmente vizinhos ou peões antigos que se sentiram na obrigação de aparecer. Ninguém falou comigo. Depois do serviço, depois que baixaram o caixão simples no chão úmido, o advogado me puxou de lado. Dr. Hélio Costa, um homem jovem, 30 e poucos anos, com olhos gentis por trás de óculos de aro fino. Vestia um terno fino demais para o frio do sul e ficava trocando o peso de um pé para o outro. "Dona Marta", disse, estendendo um envelope pardo grosso. "Fui o advogado do seu pai nos últimos 5 anos. Ele foi muito específico. Deixou isso para a senhora. Esperava uma conta. Realmente esperava. Talvez uma carta final de decepção. Um último lembrete de que tinha sido um fracasso aos olhos dele." Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Meus dedos estavam dormentes pelo frio e me atrapalhei para abrir. "Tem mais", Hélio disse baixinho. "Mas a senhora deveria ler isso primeiro. Em particular. Não conseguia dirigir ainda. Minhas mãos tremiam demais. Encostei a caminhonete no acostamento de cascalho da rodovia. O motor a diesel funcionando em marcha lenta. O campo sem fim se estendendo na frente como um oceano cinza. O vento balançava o carro suavemente. Um lembrete rítmico de que ainda estava aqui, ainda respirando. Rasguei o envelope. Não era uma carta. Era um testamento. E não era uma página. Eram 20. A primeira linha parou meu coração. "Eu, Heitor Bezerra, deixo todos os meus bens materiais para minha única filha, Marta Bezerra. Todos os bens dele." Quase ri de novo. Isso significava a caixa de ferramentas enferrujada, a televisão de tubo velha e a casa de madeira caindo aos pedaços em que ele morreu, certo? Mas continuei lendo. Meus bens, a saber. Meus olhos percorreram o juridiquês, tentando fazer sentido daquilo. 3 fazendas. Não uma, 3. Desdobrei o mapa que Hélio tinha incluído no envelope. Vastas faixas de terra, centenas de hectares. Lembrava daquela terra vagamente.
Papai costumava me arrastar para lá quando criança tentando me ensinar sobre o campo. Eu odiava. Era só pasto vazio e inútil para os meus olhos de 10 anos. Mas a voz de Hélio ecoou na minha cabeça, com algo que tinha dito quando estava saindo do cemitério. Dona Marta, aquela terra não é apenas terra. Ela está atualmente arrendada para uma multinacional de energia eólica e plantio de soja. Só os repasses do arrendamento, eles são substanciais. E aquilo não era tudo. Virei a página, minha respiração travando. Minha propriedade localizada na Rua do Farol, número 14, Praia do Rosa, Imbituba, Santa Catarina. Uma casa? Papai tinha uma casa perto do mar. Pisquei para as palavras. Heitor odiava o mar. Disse uma vez que era água demais toda tentando te matar. Por que teria uma casa na praia? Pulei as descrições legais, meus dedos se atrapalhando com a última página. Era um resumo de bens compilado pelo escritório. Valor total estimado. Minha visão embaçou. Parecia erro de digitação. Tinha que ser erro. 18 milhões de reais. 18 seguido de 6 zeros. 18 milhões. Pensei na varanda fechada. Aquela prisão de vidro fria e miserável em que estava vivendo nos últimos 8 meses. Deixa eu te levar de volta para como acabei lá. Quando Miguel faleceu tão de repente, tão injustamente de uma pneumonia que levou ele em menos de uma semana, minha vida acabou também. Senti como se alguém tivesse arrancado minhas entranhas e me deixado oca. Nossa casa, a que tínhamos comprado juntos 40 anos atrás, a casa onde criamos Roberto, a casa com as roseiras de Miguel no quintal, estava no nome dele, uma burocracia que nunca importou quando éramos jovens e apaixonados e achávamos que viveríamos para sempre. Mas importou quando ele se foi. Meu filho Roberto e a esposa dele, Susana, explicaram com jeito. Ou talvez não tenha sido com jeito, não consigo lembrar. Estava me afogando em luto, mal conseguia sair da cama. Explicaram que a casa agora era legalmente deles por herança e que precisavam fazer algumas mudanças. A gente tá apertado, mãe, Roberto tinha dito, não encontrando meus olhos. O financiamento, as contas, a gente precisa cortar gastos. Então, aos 70 anos de idade, me mudei para a casa deles em Curitiba. Não era mais mãe, não era esposa, era inquilina. Não, era menos que inquilina. Pelo menos inquilinos pagam aluguel e têm direitos. Morava na varanda fechada deles, uma edícula nos fundos que fecharam com vidro. Era congelante no inverno curitibano, quando o vento encanado cortava aquelas janelas de vidro simples como facas. Era um forno no verão, quando o sol da tarde transformava aquilo numa estufa. Minha cama era um sofá-cama velho. O colchão era fino e as molas cavavam nas minhas costas. Meus pertences estavam em 2 caixas de papelão enfiadas embaixo da mesa de plástico que usavam para guardar bagunça. Virei fantasma na casa deles. Tentava ficar pequena, tentava não incomodar. Lavava minha própria louça. Dobrava meu próprio cobertor toda manhã, enfiando no sofá tão arrumado que você mal saberia que alguém dormiu lá. Mantinha minhas coisas de higiene numa sacola de mercado que carregava para o banheiro e trazia de volta. Mas ainda ouvia os suspiros de Juliana. Quero dizer, de Susana, quando andava pela cozinha para usar o banheiro à noite. O piso de madeira rangia e ouvia a respiração irritada dela do quarto no andar de cima. Via Roberto fazer careta quando perguntava se podia assistir ao Jornal da Noite na TV da sala. Eram bons meninos, dizia para mim mesma. Estavam apenas estressados, apenas lutando financeiramente. Mas agora, segurando esse envelope, esse presente impossível de um pai que nunca entendi, tudo ia mudar. Meu coração, que achava que tinha virado pedra quando Miguel morreu, começou a bater com uma esperança dolorosa e desconhecida. Não era mais um peso. Não era fantasma. Podia comprar meu próprio lugar. Uma kitnet. Nada chique. Podia ter minha própria cozinha de novo, minha própria cama, uma cama que não dobrava no meio, e podia ajudar eles. Podia ajudar Roberto e Susana. Sabia que estavam se afogando em dívidas. Tinha ouvido as discussões sussurradas tarde da noite através das paredes finas, as conversas em pânico sobre empréstimos e cartões de crédito estourados. Esse dinheiro, esse milagre de um homem que nunca entendi, não era só para mim. Era para nós, para a família.
Coloquei a caminhonete em marcha de novo e entrei na estrada. A viagem longa de volta para casa de repente não parecia tão cansativa. A paisagem passava borrada, serras dando lugar a planícies, planícies a cidades, até chegar na área urbana cinza onde moravam. Não estava apenas dirigindo de volta para a edícula fria. Estava dirigindo de volta como a salvadora deles. Entrei na rua deles bem quando o sol estava se pondo. A casa, aquele sobrado modesto num bairro residencial com o portão precisando de pintura e a grama alta, parecia exatamente a mesma tinta descascando nas janelas, o mesmo caminho de concreto rachado levando até a porta. Roberto sempre esquecia de cortar a grama. Estacionei minha caminhonete velha na frente do portão, o motor estalando enquanto esfriava. Minhas mãos ainda agarravam o envelope como se fosse a mega-sena acumulada. 18 milhões de reais. Podia ver tudo tão claramente. Entraria, sentaria com eles naquela mesa de cozinha arranhada e contaria. Veria as rugas de preocupação na testa de Roberto desaparecerem. Veria Susana realmente sorrir para mim pela primeira vez em meses. Um sorriso real, não aquele sorriso amarelo e educado que geralmente me dava. Tá tudo bem, diria. Tudo vai ficar bem. O financiamento, as faturas, tudo. Eu estou cuidando disso. E então compraria meu próprio cantinho. Talvez um apartamento térreo a alguns quarteirões. Perto o suficiente para visitar, longe o suficiente para não incomodar. Faria almoços de domingo com eles, do tipo que Miguel e eu costumávamos fazer. Cozinharia a carne de panela favorita de Roberto. Talvez Susana e eu pudéssemos até virar amigas. Minha mão alcançou a maçaneta da porta. E então ouvi. Estava prestes a bater quando as vozes me pararam. A voz de Susana, afiada e zangada, cortando a madeira fina da porta da frente como uma navalha. Roberto, eu tô te falando, não aguento mais. Congelei. Minha mão parou no ar. Ele só vaga pela casa como um fantasma, disse. A voz era cristalina. Ele tá sempre lá. Sinto que tô administrando uma casa de caridade, não um lar. Espera ele. Minha mente travou. Então percebi que estava falando sobre... Ela pensou que eu era homem. Não, não. Ela quis dizer. Meu sangue gelou quando entendi. Falava de mim. Só usando o pronome errado na raiva. Ou talvez Roberto tivesse corrigido ela e perdi. O que importava era o que disse em seguida. Ela se arrasta por aí, suspirou. Não consigo nem tomar meu café em paz sem ela rondando em volta. Juliana, por favor, fala baixo. A voz de Roberto abafada e cansada. Ela é minha mãe. Tá de luto. Não tem para onde ir. Susana. Tive que parar de pensar nela como Juliana. Aquela era uma pessoa completamente diferente. Soltou uma risada. Não foi risada. Foi um latido curto e amargo. De luto. Nós todos estamos de luto. Nós sofremos quando tivemos que vender a casa dela. Nós estamos sofrendo agora que estamos quebrados por causa dela. Mas nós temos nossas próprias vidas para viver, Roberto. Nós temos contas para pagar. Pausou. Podia ouvir meu próprio coração batendo forte nos ouvidos. O aniversário de 71 anos dela é mês que vem. Susana continuou, a voz de repente seca e decidida. Vamos contar para ela então. Temos que contar. Contar o quê? Contar para ela o quê? Susana... A voz de Roberto estava fraca. Já sabia. Só estava com medo de ouvir. Que nós encontramos um lugar para ela. O Lar Campos Dourados tem uma vaga. É limpo, é seguro, é o que a gente pode pagar. O envelope na minha mão de repente pareceu um bloco de gelo. Campos Dourados. Conhecia esse lugar. Todo mundo na nossa região conhecia. Não era dourado nem nada. Era o asilo da prefeitura. O prédio longo de tijolos perto da rodovia, com a cerca alta em volta do pátio de concreto. Aquele que cheirava na água sanitária e sopa rala quando a gente passava de carro com as janelas abertas. Não era um residencial para idosos. Não era uma comunidade com atividades e clubes. Era o fim da linha. O lugar para onde você ia quando não tinha dinheiro e ninguém que te quisesse. O lugar onde as pessoas iam para morrer. Susana, isso é... Roberto gaguejou. Isso é um depósito de gente. É o que a gente pode pagar, retrucou. Ela é um buraco negro financeiro. Roberto, ela, quis dizer ela.
Ela não ajuda em nada, Susana continuou, a voz subindo. Só senta naquela varanda comendo nossa comida, aumentando nossa conta de luz, custando dinheiro que a gente não tem. É ela ou nós, e eu estou escolhendo nós. Fim da discussão. Minha mão caiu da porta. O envelope na outra mão, aquele com 18 milhões de reais, de repente pesava uma tonelada. Planejavam me jogar fora. A mulher que pensavam ser um peso velho, quebrado e inútil que tinha voltado do enterro do pai, com nada além de dívidas. Um sentimento frio e duro se instalou no meu peito, substituindo a esperança que tinha sentido momentos antes. Queriam ver o quanto eu pesava? Ia mostrar para eles. Minha mão continuou descansando no batente da porta, mas não bati. Não entrei. Em vez disso, silenciosamente dei um passo para trás. Meus pés encontraram os degraus, depois o caminho de concreto rachado, depois a calçada. Voltei para a caminhonete, sentei no banco do motorista, encarei minhas mãos calejadas no volante. O tecido barato do casaco estava quente do calor do meu corpo, mas o papel dentro do envelope parecia estranho, pesado, mais pesado do que apenas papel. Parecia uma arma. Pensei sobre o que tinha acabado de acontecer, sobre a conversa que não deveria ter ouvido. Campos dourados, buraco negro financeiro. É ela ou nós, algo dentro de mim. Algo que estava adormecido desde que Miguel morreu, desde que tinha me tornado pequena, quieta e grata apenas por ter um teto sobre a cabeça, começou a acordar. Não era raiva, ainda não. Era clareza. Puxei meu celular antigo de botão do bolso. A tela brilhou fraca na cabine escurecida. Procurei nos contatos. Tinham apenas 5 nomes. Miguel? Não conseguia apagar. Ainda não. Roberto, Susana, Dr. Gregório, meu médico, e o último número que tinha adicionado hoje mesmo, Dr. Hélio, o advogado. Chequei a hora. Já era noite. Meus dedos se moveram antes que o cérebro pudesse acompanhar. O telefone tocou uma vez, 2 vezes. Alô? A voz de Hélio soou levemente surpresa. Dona Marta? Doutor Hélio, disse, e fiquei surpresa com o quão firme minha voz soou. Preciso da sua ajuda. Claro. Está tudo bem? Teve dúvidas sobre o inventário? Preciso que o senhor faça uma coisa por mim, disse, observando as luzes acenderem na sala de Roberto e Susana. Podia ver a sombra se movendo atrás das cortinas. Preciso que venda uma das fazendas, a menor, e preciso que faça isso agora. Houve uma pausa na linha. Dona Marta, vender uma propriedade assim leva tempo. Mesmo uma venda rápida precisaria... Não me importo com quanto tempo geralmente leva, interrompi. Encontre alguém que queira. Encontre alguém que queira muito o suficiente para agir rápido. Diga que vou dar um desconto. Preciso do dinheiro na mão e preciso dele num fundo protegido, um que só eu possa mexer. O senhor consegue fazer isso? Outra pausa, mais longa dessa vez. Dona Marta, a voz de Hélio foi cuidadosa. Posso perguntar o que está acontecendo? Eles estão planejando me colocar num asilo, disse baixinho. Uma instalação pública, o Campos Dourados. E preciso garantir que não importa o que façam, não possam tocar nesse dinheiro. Nem como meus responsáveis, nem com procuração, nem com nada. Entendo. A voz dele mudou, ficou mais séria, mais profissional. Posso fazer isso. Conheço um grupo que está tentando comprar aquela parte há mais de 1 ano para plantar soja. Seu pai sempre recusou. Se a senhora estiver disposta a vender por um preço razoável, posso ter a papelada pronta até amanhã de manhã. Faça, disse. Aceito 4,5 milhões por ela, mesmo que valha mais. Preciso disso feito. Considere feito. E Dona Marta? Sim. Sinto muito que a senhora esteja passando por isso. Fechei meus olhos. Só proteja o dinheiro, Dr. Hélio. Garanta que não consigam chegar nele. Não vão. Prometo isso. Encerrei a chamada e sentei na escuridão da caminhonete. 4,5 milhões em breve estariam trancados onde Roberto e Susana nunca poderiam tocar. E ainda tinha 13,5 milhões em imóveis que eles não sabiam. Mas não precisavam saber nada disso. Ainda não. Primeiro, precisava ver exatamente quão profunda era a maldade deles. Peguei o envelope, dobrei cuidadosamente e enfiei fundo no bolso interno do casaco. Então, alisei o cabelo,
Respirei fundo e caminhei de volta em direção àquela porta da frente. Dessa vez, bati. As vozes lá dentro pararam na hora. Ouvi passos apressados. A porta abriu e lá estava Susana. Rosto vermelho, olhos brilhantes demais. Ah, mãe, a senhora voltou. Deu um passo para o lado rápido, mãos se mexendo nervosas. A gente não ouviu a senhora chegar. Entra, entra. Como foi a viagem? Entrei arrastando os pés, passando por ela para o corredor, deixando os ombros caírem, fazendo meus movimentos lentos e cansados. Longa, disse baixinho. Muito longa. Roberto apareceu da cozinha, rosto pálido e culpado. Oi, mãe. Como foi tudo, o enterro? Não respondi de imediato. Deixei que me olhassem parada lá, uma velha cansada num casaco gasto, segurando nada além do luto que podiam ver no meu rosto. Acabou, finalmente disse, voz mal acima de um sussurro. Ele se foi. A cara de Susana mudou para algo que parecia pena se eu não soubesse a verdade. Ah, querida, claro. A senhora deve estar exausta. Deixa eu pegar uma água. A senhora comeu? Balancei a cabeça devagar. Quanto menos dissesse agora, melhor. Roberto deu um passo à frente e por um momento, só um momento, vi meu garotinho no rosto dele. A criança que criei, aquele que costumava chorar quando ralava o joelho, aquele que ensinei a andar de bicicleta. Vem sentar, mãe, disse gentilmente. Por favor. Levaram-me para a mesa da cozinha. A mesma mesa arranhada onde dias atrás planejavam me expulsar. Sentei pesadamente, e Susana realmente puxou a cadeira para mim como se fosse inválida. Serviu água num copo. Meu copo, o único copo de plástico que tinham me dado para usar, e colocou na minha frente. Fica tranquila, disse, sentando na minha frente. Roberto ficou perto da pia, mãos enfiadas nos bolsos. Esperaram. Realmente esperavam que eu falasse. Finalmente, depois de um longo gole de água, falei. O advogado estava lá, disse devagar. Depois do enterro, Dr. Hélio, me deu uns papéis. Susana se inclinou para a frente um pouco. Vi as mãos apertarem na mesa. Papéis? Perguntou, a voz tentando parecer normal. Sobre a herança, continuei. Sobre o que meu pai deixou. O ar na cozinha pesou. Susana nem fingia mais parecer simpática. Os olhos estavam focados, afiados. E? Roberto perguntou. A voz falhou um pouco. Deixei o silêncio durar. Deixei eles suarem. Então soltei a mentira que vinha ensaiando durante aquela longa viagem de volta. Tenho medo, comecei. Depois deixei minha voz falhar. Tenho medo de ter más notícias. O rosto de Susana travou. Más notícias? Que tipo de más notícias? Olhei para as minhas mãos gastas e manchadas pela idade. Mãos que trabalharam 40 anos naquela fábrica. Mãos que seguraram meu filho bebê. Mãos que seguraram as de Miguel enquanto dava seu último suspiro. O inventário, disse baixinho. O testamento? Não é o que ninguém esperava. Roberto chegou mais perto, a sombra dele caindo sobre a mesa. O que a senhora quer dizer, mãe? Fiz minha voz tremer. Não foi difícil. 8 meses de luto me ensinaram como parecer destruída. Não tem nada, sussurrei. Na verdade, é pior do que nada. A cozinha pareceu encolher. Podia ouvir a geladeira zumbindo, o relógio tiquetaqueando na parede. Nada. Susana repetiu devagar, cada sílaba seca, perigosa. Ele tinha 3 fazendas. Continuei encarando a mesa. Mas não valiam nada, só terra ruim, e ele pegou empréstimos no banco anos atrás. Deu tudo como garantia. Deixei aquilo entrar na cabeça deles, observando Susana de canto de olho. O advogado, Hélio, me mostrou a papelada. O banco tá tomando tudo de volta. Todas elas. Não sobrou nada. Roberto fez um som como se tivesse levado um soco no estômago. Encostou na pia da cozinha. Mas Susana não estava triste. Estava furiosa. Então a senhora tá me dizendo, disse voz perigosamente baixa, que a senhora dirigiu todo esse caminho e não tem nada. Nada mesmo? É pior do que isso, disse. E essa era a parte que ia convencer eles. O golpe fatal. Olhei para eles, fiz meus olhos ficarem arregalados e assustados. Hélio disse que meu pai, ele não pagava o ITR, os impostos da terra. Não pagava há mais de 5 anos. A Receita Federal, o governo, eles podem bloquear tudo.
Pausa. E como sou a única herdeira e inventariante, Hélio disse que eu posso ter o CPF bloqueado e ter que responder por isso. Vi Susana fazendo conta de cabeça. O medo. A ficha caindo de que não era mais só um peso morto, um móvel velho para ser guardado na edícula. Agora era um prejuízo, uma âncora financeira prestes a afundar o barco deles que já estava fazendo água. Quanto? Susana perguntou. A voz estava seca, fria. Ele não sabia exatamente, mas disse que as dívidas superam os bens. Não sobra nada. O silêncio que encheu a cozinha foi total. Era o tipo de silêncio que vem antes da tempestade. Olhei para a mesa fazendo o papel da velha derrotada com perfeição. Não sei o que vou fazer, disse choramingando. Minha aposentadoria mal dá para o remédio. Não tenho. Deixei a frase morrer e esperei. Esperei por Roberto, meu filho, meu menino, dizer: não se preocupa, mãe. A gente dá um jeito. Nós somos família. Esperei colocar a mão no meu ombro como Miguel teria feito, mas o silêncio só aumentou. Roberto não olhava para mim. Encarava Susana, pálido, esperando por ela, esperando ela mandar, esperando dizer o que fazer. E Susana não estava olhando para mim também. Encarava a parede logo atrás de mim, com uma cara lisa, vazia, assustadora. Não parecia preocupada, não parecia triste, parecia encurralada e com nojo. Finalmente, Susana se mexeu. Empurrou a cadeira para trás. As pernas fizeram um barulho horrível arrastando no chão. Dívidas, disse baixo. Um silvo. Dívidas. Roberto recuou. Susana. Amor. Calma. Não. Levantou. As mãos estavam fechadas com força. Finalmente olhou para mim, e a máscara tinha caído. Não tinha mais nora boazinha. Não tinha mais somos família. Os olhos estavam estreitados, branca de ódio. A senhora tá brincando comigo? Gritou, e as palavras explodiram na cozinha pequena. A senhora tá dizendo pra gente que voltou pra cá com mais dívidas? Com a receita na cola? Susana, para! Roberto implorou, olhos arregalados de pânico. Ela acabou de perder o pai. Tá, não quero saber. Susana virou para ele. Ela não é o seu pai. Ela é um carrapato. A gente acolheu ela. A gente deu teto. O nosso teto. A gente dá comida, paga a luz, a água, tudo. E agora isso. Virou de volta para mim, tremendo de raiva. Então, a senhora está trazendo problema fiscal para cima da nossa casa, em cima de tudo? Eu não sei se vão. Gaguejei, segurando meu papel. A velha, apavorada. O advogado só disse que era possível que... A senhora não é só um peso mais, velha. Cuspiu. As palavras eram veneno. A senhora é um risco, um buraco negro. A senhora vai levar a gente pro buraco junto. Estava respirando pesado. Nunca tinha visto ela assim. A pose de dona de casa perfeita tinha quebrado. Susana, por favor, se acalma. Roberto tentou de novo, a voz fraca. A gente vai... Conversa. A gente dá um jeito. Né, mãe? A gente pode ligar para o advogado. Talvez tenha... Ligar para o advogado com que dinheiro, Roberto? Susana riu. Aquele som horrível. Com o dinheiro que ela não tem? Com o dinheiro que a gente não tem? Apontou para mim, o dedo tremendo. Não, cansei. Acabou. Virou as costas dura e saiu batendo o pé da cozinha. Ouvi ela subindo a escada. Um segundo depois, a porta do quarto bateu. Os copos no armário até tremeram. Roberto e eu ficamos no silêncio horrível que ela deixou. Ele ainda estava parado na pia, derrotado. Parecia um balão murcho. Não olhava na minha cara. Roberto? Sussurrei, voz fraca. Ele apenas balançou a cabeça, olhando para o chão, para os pés, para a vida dele. Eu vou ver como ela tá, mãe, disse finalmente, voz sumindo. Ela só tá nervosa. Não quis dizer isso, mas ele sabia que ela quis, e eu sabia também. Virou e saiu, seguindo a mulher dele como um cachorrinho. Fiquei sozinha na mesa. A casa estava quieta de novo, mas dessa vez sabia a verdade. Sabia o que morava atrás daquele silêncio. Devagar, levantei da cadeira. Arrastei os pés só caso estivessem ouvindo. Voltei para a minha edícula gelada. Fechei a porta de vidro de correr. Sentei na ponta do sofá-cama, as molas rangendo. Senti o envelope grosso no bolso.
18 milhões. Bem, 13,5 em breve, assim que vendesse a fazenda. Eles não faziam ideia. Não faziam a menor ideia do que estava por vir. Na manhã seguinte, tudo mudou. Não de repente, mas aos poucos, como mofo na parede. Fui para a cozinha às 7 da manhã. Susana já estava lá com roupa de ginástica de marca, cabelo preso num rabo de cavalo perfeito. Estava servindo café numa caneca chique. Não deu bom dia. Os olhos dela, quando me olhou, eram frios, como se olhasse para um estranho, ou pior, para o lixo que tinha que levar para fora. Acho que vou fazer umas torradas, disse baixo no meu papel. O pão tá na geladeira, disse, sem virar. E não usa mais que 2 fatias. Roberto leva a marmita. Concordei com a cabeça, mesmo ela não vendo. Peguei o pão, pus na torradeira. A torradeira que eu e Miguel demos de presente de casamento há 15 anos. Comi em pé na pia com água da torneira. Torrada seca. Não pedi manteiga. Parecia mais seguro. Susana serviu o café. Pôs um creme caro que custava mais que meu café da manhã todo e passou direto por mim para a sala, como se eu fosse invisível. Depois que saiu, sentei na poltrona velha na sala, aquela que Miguel e eu compramos num bazar há 30 anos. A que Roberto queria jogar fora. Foi aí que vi. Na mesa de centro tinha um panfleto brilhante. Minha vista não é lá essas coisas, mas li. Campos Dourados, embaixo de uma foto de 2 velhinhos sorrindo jogando dominó num jardim bonito. Parecia o paraíso. Era propaganda do inferno. Meu coração disparou, mas mantive a cara limpa. Susana, chamei devagar. O que é isso, filha? Olhou do celular, cara de santa. O que, Marta? Aquele papel na mesa. Olhou como se visse pela primeira vez. Ah, aquilo. Sei lá. Chegou no correio. Acho que é para idosos. Opções de moradia. Sorriu. Falso. Terrível. Parecia legal, disse. Só pensando no futuro, sabe? Voltou pro celular. O recado estava dado. Esse é seu futuro. Se acostuma. Naquela noite, a maldade aumentou. Estava na edícula às 6 da tarde, lendo um livrinho de bolso velho. Senti o cheiro antes de ver. Cheiro de bife acebolado. Bife de verdade fritando. Ouvi o chiado. Ouvi Susana cantarolando. Meu estômago roncou. Comi torrada de manhã, uma banana no almoço. Só. Esperei. Iam me chamar pro jantar. Éramos família. Mesmo com clima ruim, a gente comia junto. Mas ninguém chamou. Ouvi eles conversando. Barulho de garfo no prato, a TV ligada num programa de culinária. Aumentaram o volume. Passou 1 hora. O cheiro diminuiu. Meu estômago doía de fome e vergonha. Lá pelas 8 da noite, a porta da varanda abriu. Roberto estava lá com um pratinho. Tinha um pedaço de carne, mas era só nervo e gordura. O resto que ninguém quis, e uma colher de purê frio e duro. Oi, mãe, disse, sem me olhar. Voz fingindo normalidade. Desculpa, a gente não chamou. A gente começou a conversar e, bom, sobrou isso aí. Toma! Me deu o prato como quem dá resto para cachorro. Peguei. Minhas mãos tremiam, mas não de fraqueza. Obrigada, filho, disse baixo. Boa noite, mãe. Fechou a porta, me deixando no escuro com a comida fria. Sentei naquele sofá duro, olhando para a comida. A carne era borracha. O purê tinha gosto de nada. Isso era a sobra, o que ia pro lixo. Comi mesmo assim porque tinha fome, porque precisava de força e porque precisava que eles achassem que eu estava acabada. Ficou pior. Nos dias seguintes, a comida diminuiu. Quando Susana fez sopa de frango, cheiro bom pela casa toda. Roberto trouxe uma tigela que era só água suja, uns pedacinhos de cenoura boiando. A gente tá cortando gastos, Marta, Susana explicou numa manhã, me vendo olhar a panela cheia. Voz alegre. Com a sua situação e a receita, temos que apertar o cinto. Cada centavo conta, disse sorrindo. Um aviso doce. Você dá prejuízo, lembra disso. Aí veio o frio. A edícula sempre foi gelada, Curitiba não perdoa. Mas eu tinha um aquecedorzinho elétrico, barato, mas era meu, e me salvava nas noites frias. Quarta-feira à noite, fui ligar, cliquei, nada. Cliquei de novo, vi a tomada. Tava ligado. O aquecedor tava morto. De manhã, falei para Susana. Tentei falar calmo. Ah, é? Que pena, disse, sem tirar o olho do notebook. Essas coisas estragam. São descartáveis. Roberto olha quando der.
Roberto nunca tinha tempo. As noites viraram tortura. Dormia de casaco. Acordava dura, ossos doendo da umidade. Minha artrite atacava tanto que mal abria a mão. 70 anos e congelando na casa do meu filho, enquanto dormiam no quentinho lá em cima. Queriam me quebrar, fazer minha vida tão ruim que quando oferecessem o asilo de novo, eu implorasse para ir. Mas não estava quebrada. Ainda não. Nunca. Uma semana depois de voltar do sul, veio a maldade final. Tinha uma TV de 14 polegadas na edícula. Velha, mas funcionava. Minha única companhia. Sentei uma noite exausta. Fui pegar o controle. Sumiu. Não estava na mesinha, nem no chão, nem no sofá. Procurei tudo. Tinha evaporado. De manhã, perguntei para Susana, voz mansa. Susana, filha, viu o controle da minha TV? Franziu a testa, fingindo pensar. O controle. Tem certeza que não perdeu? Pausa. Depois o veneno. A senhora anda meio esquecida ultimamente, Marta. Ali estava, esquecida. O primeiro tiro para me fazer de louca. Eu acho que não, disse com cuidado. Sempre deixo na mesa. Bom, aparece, deu de ombros. Ou não. Para ser honesta, dizem que muita TV faz mal para... Pausou. Pro cérebro nessa idade, melhor descansar. Descansa à vista. Voltei pro meu quarto. Sem calor, sem TV, só eu e o frio. Sentei e não me senti quebrada. Me senti aço no fogo. Tavam batendo para me amassar, mas só tavam me deixando mais dura. Tirei o envelope do casaco. Andava com ele grudado no corpo. Abri o resumo do banco. 18 milhões. Tavam congelando uma milionária por causa de um aquecedor de R$ 50, matando de fome quem podia comprar o bairro todo. Segurei o papel e sussurrei pro quarto vazio. Querem ver esquecida? Querem ver confusa? Vou ser a velha mais patética que vocês já viram até a hora da virada. Devo ter cochilado porque o barulho me acordou no susto. Foi uma batida seca no teto. O quarto deles. Acordei com o coração na boca. Tudo escuro, só a luz do poste lá fora. Eram 3h15 da manhã. Fiquei quieta ouvindo. Aí ouvi de novo. Voz. Susana. E ela não estava sussurrando. Estava chorando. Roberto, faz alguma coisa. As vozes passavam pelo teto, pelas paredes finas dessa casa geminada. Você tem que fazer. Ligaram de novo. No meu celular agora. Minha pele gelou. Levantei do sofá, juntas doendo. Fui descalça até a porta de vidro que dava para a sala. As persianas estavam meio abertas. Colei o ouvido no vidro. O que você quer que eu faça, Susana? A voz de Roberto. Nunca ouvi ele assim. Quebrado. Voz de homem acabado. Te dei tudo, disse, voz falhando. Te dei o que sobrou da minha rescisão mês passado. Você disse que era a última vez. Prometeu. Acabou, Susana. Tudo. Não tem mais nada. Minha cabeça girou. Rescisão? Última vez para quê? Não acabou, Susana gritou sufocado. Posso recuperar. Sei que posso. Foi azar. Meu esquema funciona, Roberto. Aquele site do Tigrinho era golpe. Tenho certeza. Se eu depositar mais 1.000, só mais 1.000. Site. Recuperar. Azar. Meu Deus. Jogo. Jogo online. Roberto riu. Som horrível. Risada de morto. Susana, tá louca? Aumentou a voz. Não temos 1.000. Não temos 100. A cobrança. Ligaram no meu serviço ontem. Meu chefe ouviu. Xiii. Ela chiou. Fala baixo. Vai acordar ela, sua mãe. Não tô nem aí se ela acordar, Roberto gritou. Ouvi soco na parede. O que ela vai fazer? Deserdar a gente? Ela não tem nada. Voltou devendo. Susana, devendo. Recuei como se levasse um tapa. Minha mentira. Minha armadilha. Funcionou bem até demais. A gente contava com aquilo, Roberto. Susana choramingou. Você disse que o pai dela tinha terras. A gente contava com aquilo. Era a salvação. Pois não rolou, Roberto gritou. Ela trouxe mais problema, trouxe dívida. Silêncio terrível. Aí ouvi Susana chorar feio. De medo. Eles vão tomar a casa, não vão? A voz de Roberto ficou morta. A carta do banco ontem. A que você disse que era propaganda. Não era, né? A gente... Tem 30 dias, Susana sussurrou. Voz minúscula. Meu sangue parou. Leilão. 30 dias, Roberto continuou. Até o banco consolidar e botar para leilão.
até todo mundo saber. Devia ter pensado nisso antes de jogar no celular de novo, Roberto disse gelado. Antes dessas bets malditas. Eu disse que consertava, Susana gritou. Tava quase, quase. Você tá consertando há 6 meses, rugiu. Limpou minha conta, limpou a poupança das crianças que vó Isa deixou. O dinheiro da minha mãe, Susana. Você jogou fora o presente da minha mãe pros netos. Caí sentada no sofá. Não era só ruindade. Eles estavam desesperados, afundando. Susana, a nora perfeitinha, era viciada. Viciada em aposta online. Perdeu tudo. Aposentadoria, poupança dos netos que eu nem via. E Roberto, meu filho, acobertou. Deu dinheiro. Mentiu até secar a fonte. Entendi tudo. O asilo, a frieza, a fome. Eles estavam esperando meu pai morrer. Viram minha viagem como dia de pagamento. Não queriam uma ajuda. Queriam a salvação. Era a última cartada. E quando disse dívidas, destruía a esperança deles. Eu era o bilhete premiado que veio zerado. Sentei no escuro ouvindo eles chorarem. A guerra tinha acabado e todo mundo perdeu. Menos eu. Deixei o silêncio pesar. Deixei eles na lama que criaram. Puxei meu celular antigo de botão. 3h47 da manhã. Não liguei pro horário. Liguei pro Dr. Hélio. Alô? Voz de sono, mas acordou rápido. Dona Marta, o que houve? Dr. Hélio, sussurrei. Preciso de outra coisa, importante. Fala. Investiga minha nora, Susana Bezerra. Ouvi eles. Ela joga, aposta online, bets, essas coisas. Acho que é por isso que estão perdendo a casa. Falou em dever 220 mil reais. Ele respirou fundo. Preciso saber tudo, continuei. Quanto deve? Pra quem? Quero provas, doutor. Munição. A senhora quer um detetive particular, disse. Isso é outra coisa. Quero proteger seu cliente, disse firme. Ela quer minha curatela. Se tá desesperada assim, não vai parar. Preciso saber com que cobra tô lidando. Pausa. Dá pra fazer? Suspirou. Tenho gente de confiança pra levantar a ficha. Custa dinheiro. Tenho 18 milhões, Hélio, disse seca. Descubra. Tudo. Rápido. Deixa comigo. Venda da terra, fundo, investigação. Fica quieta, dona Marta. Segue o personagem. Pode deixar, disse olhando meu reflexo no vidro. Sou só uma velha gagá. Nem sei assinar meu nome, né? Fechei o celular. De manhã, fui pra cozinha. Susana estava lá, cara de enterro. Olho inchado, pele manchada, chorou a noite toda. Me viu e fechou a cara. Bom dia, Marta, disse seca. Pisquei confusa. Bom dia, filha. Ouvi barulho ontem. Tá tudo bem? Tudo ótimo, cortou. Só conversando. Roberto desceu. Parecia um zumbi. Dia, mãe, resmungou. Roberto, filho, fiz voz trêmula. Você tá abatido, tá cansado. Tô bem. Trabalho. Ficaram ali parados e senti o clima. Tinham decidido algo. Susana serviu café pro Roberto, pra mim, nada. Virou pra mim, olho frio. Marta, disse. Roberto e eu conversamos sobre a sua situação, as dívidas, a receita. Arregalei o olho, vulnerável. A gente tá preocupado, continuou, escolhendo palavra. A senhora tá estressada, esquecendo coisas. Não come, tá sobrecarregada. Roberto entrou no texto. A gente acha que a senhora precisa de ajuda, mãe. Profissional. Coração disparou, mas mantive a cara de paisagem. Ajuda? Que ajuda? Susana sentou na minha frente, botou a máscara de boazinha. Achamos alguém, disse mansa. Um médico, Dr. Gregório Santos, amigo nosso. Ele cuida de idosos, gente que tá confusa. Dr. Gregório. Lembrei. O cara do churrasco. Bebia cerveja e falava alto. Ele não era geriatra. Era psicólogo, talvez psiquiatra amigo deles. Não vinha ver minha pressão. Vinha assinar um papel. Um laudo dizendo que Marta Bezerra não bate bem, precisa de curatela. Um papel para entrar na justiça amanhã. Amanhã eu virava a propriedade de Susana. Iam pegar minha aposentadoria e aí iam achar a herança. Susana não ia só pagar a dívida. Ia ganhar na loteria. Tinha que ser atriz de novela agora. Tremi o lábio. Arregalei o olho. Médico, disse. Não preciso de médico. Só tô cansada, com frio. Xiii. Susana pegou na minha mão. Mão quente, a minha gelada.
Não é consulta séria. Só um papo. Ele só quer ver como tá a memória, como a senhora tá. Sorriu aquele sorriso de cobra. É só pro seguro, formalidade. Entende? Mentira em cima de mentira. Não quero, sussurrei, puxando a mão fraca. A voz de Susana endureceu. Marta, não dificulta. Depois amoleceu. É porque a gente te ama. Doutor Gregório vem amanhã às 10. Só precisa estar aqui sentadinha para conversar. Tá bom, desabei na cadeira. Se acham melhor. Achamos, ela disse firme. Levantou, ganhou. Vai descansar. Dia cheio amanhã. Saíram. Ouvi eles cochichando na sala. De noite, ouvi o clique da chave na porta de vidro. Me trancaram. Caso a velha doida quisesse fugir. Sentei no escuro, frio nos ossos. A arapuca estava armada. Mas eles não sabiam de Hélio virando a noite. Não sabiam dos 4,5 milhões já protegidos no fundo. Não sabiam dos outros 13 milhões em imóveis. Achavam que eu era uma velha assustada. Amanhã, Dr. Gregório ia entrar às 10. E amanhã iam ver como estavam errados. Puxei o casaco e sorri no escuro. Deixa eles acharem que ganharam. Amanhã a casa cai. Não dormi. Sentei enrolada no casaco, vendo o dia nascer cinza no vidro. Celular vibrou 6h15. Mensagem de Hélio. Fazenda vendida. TED feita. Fundo criado. 4,5 milhões seguros. Dossiê da Nora chegando. Aguenta firme. Li 3 vezes. Apaguei. Às 6h30, acordaram. 7, destrancaram a porta. Susana entrou arrumada, reboco na cara para esconder a olheira. Batom. Quase parecia gente. Bom dia, Marta. Animada demais. Dormiu bem? Pisquei devagar. Esfreguei o olho. Já... É de manhã? É, querida. Vem pra sala. Dr. Gregório chega logo. Queremos a senhora confortável. Me pegou pelo braço como se eu não andasse. Me levou pra sala. Roberto estava lá de camisa social. Parecia que ia pra entrevista de emprego. Oi, mãe. Voz culpada. Como tá? Balancei um pouco, apoiei na poltrona. Cansada, disse. Tão cansada. Susana ajeitou a almofada, cobriu minha perna, fazendo cena. Talvez para eles mesmos acreditarem que eram bonzinhos. Pronto, disse. Água? Sim, por favor, sussurrei. Trouxe meu copo de plástico, botou do lado. Agora sentou no sofá. Doutor Gregório vai fazer umas perguntas. Coisa boba, memória, não fica nervosa. Demora? Perguntei com voz de criança. Não, rapidinho. Roberto pigarreou. Mãe, é pro seu bem, entende, né? Concordei, olho cheio d'água. Entendo, disse. Mentirosa. Entendia até demais. As 2 horas seguintes se arrastaram. Susana fez ovo mexido, mas só me deu torrada seca. Roberto comeu na cozinha. Celular vibrou 8h47. Outra mensagem de Hélio. Li no banheiro. Investigação pronta. É pior. Susana Bezerra, 220 mil em dívida de jogo. Vários sites de aposta e cassino. Empréstimo com agiota. Falsificou dados de Roberto. Pior. Fez alienação fiduciária numa segunda hipoteca da casa há 6 meses. 50 mil. Falsificou a assinatura dele. Perdeu tudo num fim de semana. Banco já consolidou a propriedade. Leilão sexta-feira. Roberto não sabe da hipoteca. Ela escondeu. Tem 3 dias antes do despejo. Mandei tudo pro seu e-mail. Tremi apagando a mensagem. 3 dias. A casa já era. Os 30 dias eram mentira. O prazo acabou. Em 72 horas, iam despejar a gente. Por isso o desespero. Não era só para se livrar de mim. Era tudo ou nada. Ela queria a curatela para achar qualquer dinheiro, talvez a herança escondida, para tapar o rombo antes que Roberto descobrisse que ela não só faliu a família, deixou eles sem teto. O médico era a chave da sobrevivência dela. Campainha tocou às 10 em ponto. Susana pulou. É ele. Arrumou o cabelo, abriu a porta sorrindo. Gregório, obrigada por vir. Imagina, Susana. Dr. Gregório Santos entrou. Cinquentão, cabelo grisalho, terno caro, pasta de couro. Me olhou e botou o sorriso falso na cara. Essa deve ser Dona Marta. Estendeu a mão. Só pisquei. Olho parado. Não dei a mão. Deixei tremer no colo. Ele não perdeu a pose. Puxou um banco, sentou perto. Marta.
voz mansa de quem fala com doido. Sou Gregório, amigo de Susana. Tô aqui porque disseram que a senhora tá passando por um momento difícil. Concordei. Perder o pai é duro, continuou. E essa confusão do dinheiro, muito estresse, né? Concordei. Susana diz que a senhora anda esquecida. Confusa? Vi o jogo. Iam me fazer de louca. Ele ia perguntar que dia é hoje, quem é o presidente. Eu ia errar ou parecer tonta. Aí, assinava o laudo. Susana entrou na conversa. Marta, conta pra ele. Do controle remoto que sumiu? Olhei pra Gregório, pro sorriso falso, e decidi. Chega. Respirei fundo. Endireitei a coluna. Quando falei, minha voz não era de velha. Era firme, fria. Voz de quem chefiou o chão de fábrica por 40 anos. Pode ir embora agora, Dr. Gregório. O quarto gelou. O sorriso dele travou. Como? Me ouviu, disse olhando no olho dele. Rua. Você não veio ajudar. Veio assinar papel. Veio cometer crime. Veio ajudar a roubar minha aposentadoria. Ele ficou vermelho. Olha aqui, dona Marta, isso é acusação séria. É crime sério, cortei. Sei quem você é. Lembro do churrasco. Você é psicólogo, não é perito judicial. Não sou sua paciente. Inclinei para frente. Vou repetir. Sai da minha casa. Sua casa? Susana gritou, levantando. Essa casa é minha. Virei para ela devagar. É mesmo, Susana? Perguntei calma. Ou eu só tenho ouvido muito bom? As palavras pesaram. Susana ficou branca. Campos Dourados, disse pausado. É ela ou nós, e eu escolho nós. Cada palavra. Susana. Ouvi tudo através da porta. Dr. Gregório viu que deu ruim. Fechou a pasta e levantou rápido. Acho que tô sobrando, disse. Isso é família. Tô indo. Sim, disse. Vai. Sumiu porta fora. Silêncio total. Só eu, meu filho e a mulher dele. Roberto me olhava de boca aberta. Susana estava ofegante, mão fechada. A senhora estava ouvindo? Sussurrou com ódio. Não, disse calma. Eu escutei. E por 8 dias eu assisti. A senhora fingiu, Susana gritou. A semana toda fingindo de doente, de doida. Não precisei fingir muito, né? Disse. Você facilitou o quarto gelado, o controle roubado, a comida de cachorro. Levantei, me senti gigante. Me trancou ontem à noite, Susana, disse baixo. Roberto, sua mulher trancou sua mãe feito bicho. Roberto olhou para ela. O quê? Susana, você trancou ela? Foi pro bem dela, gritou. Ela não tá bem, tá caduca, tá mentindo. Tô mentindo sobre o Campos Dourados? Perguntei. Recuou. Tô mentindo sobre me chamar de carrapato, de buraco negro? Dei um passo. Fez isso porque achou que eu era pobre, que não valia nada, que era um peso. E cuspiu. Voltou com dívida. É uma sanguessuga. A senhora... Isso, disse calma. É onde você erra. Susana parou. O quê? Disse que você tá errada, repeti. Por que menti? Roberto finalmente acordou. Mentiu? Mãe, que mentira. Olhei para ele. Meu pai, Heitor, não deixou dívida, disse. Cada palavra uma pedrada. Não deixou imposto. Não deixou nada. Ele deixou 18 milhões de reais. Silêncio. Daquele que dói o ouvido. Roberto abriu a boca e não saiu nada. Susana travou. Confusão, choque, depois dor. O quê? Saiu num fio de voz. 18 milhões, repeti seca. 3 fazendas no sul arrendadas para energia eólica e soja. E uma casa no litoral de Santa Catarina. Avaliação do advogado. 18 milhões. Roberto fez um barulho estranho. Susana botou a mão na boca. E aí, a máscara caiu. Soltou um grito. Não de raiva, de alegria histérica. 18 milhões? Gritou, ficando vermelha. Roberto, ouviu? 18. Girou, agarrou Roberto. Sua mãe disse. Ouviu? Antes que eu visse, pulou no meu pescoço. Abraço sufocante. Cheiro de laquê e suor frio. A senhora estava brincando. Chorou no meu ombro. Ah, sua danada. Era piada, as dívidas, era teste. Me soltou, me segurando forte. O rosto borrado de rímel, mas o olho brilhando de ganância. Tamo rico, berrou para Roberto. Rico! Virou para mim, sorrindo largo. Ah, mãe, desculpa.
A senhora deve ter ficado triste achando que a gente acreditou. A gente estava só entrando na brincadeira, né, Roberto? Olhou para Roberto, mandando concordar. Roberto estava pálido. Parecia que ia vomitar. A gente sabia que era brincadeira. Susana continuou, voz melosa. Claro que sabia. Mas Roberto olhava para ela. E pela primeira vez, via o monstro. Susana não me largava. A senhora não vai para lugar nenhum. Falava rápido. Campos Dourados. Que ideia besta. Claro que fica aqui. A gente cuida. A gente faz uma reforma. Derruba a parede, faz uma suíte para a senhora, cozinha nova, ar-condicionado quente e frio. Carro novo, cruzeiro. Me abraçou de novo. Abraço de posse, de parasita que achou hospedeiro novo. Olhei para Roberto. Estava horrorizado. Tirei as mãos de Susana devagar. Feliz? Perguntei. É isso, Susana? Felicidade? Sorriu torto. Tô aliviada. É só alívio? Perguntei. 18 milhões. É muito dinheiro. Milagre, né? Balançou a cabeça que sim. Mas tenho que perguntar. Pausei. É o suficiente? Parou. Suficiente para quê? É o suficiente para pagar os 220 mil? O ar sumiu da sala. 220 mil. Susana ficou branca de cera. Parecia defunto. Roberto fez um som de quem levou facada. Olhou para mim. Mãe, sussurrou. O quê? O que disse? 200. O quê? Não olhei para Roberto. Encarei Susana. Ouviu bem, disse. 220 mil reais. É muita aposta no tigrinho, Susana. Muita roleta online. Eu... Susana gaguejou recuando. Olhou para Roberto apavorada. Ela tá mentindo, disse. Tá confusa. Tá falando número. Tô? Perguntei. Tô inventando o empréstimo no nome dele? O agiota ligando no serviço? Susana, Roberto disse. Voz grossa, perigosa. Do que ela tá falando? É mentira, gritou. Velha maldita, quer te jogar contra mim. Ela tá falando do leilão da casa, não tá? Disse baixo. Não tá, Susana? Leilão. A palavra mágica. Roberto desmontou. Caiu de joelhos, olhar perdido. Não, sussurrou. Não. A gente estava atrasado, você disse. Disse que dava para pagar. Ela mentiu, Roberto, disse gentil. Fez uma segunda hipoteca há 6 meses. 50 mil. Falsificou sua assinatura. Pausei. E perdeu tudo num fim de semana. Roberto botou a mão na cabeça, balançando no chão. Não, não. Susana, você prometeu. Jurou que parou. Minha aposentadoria, o dinheiro das crianças. Você prometeu. Virei para Susana. Estava encurralada na pia. E explodiu. E daí? Gritou histérica. E daí? Você não me deu escolha. Você e sua mãe inútil aqui sugando a gente. Eu tinha que fazer algo. Eu ia ganhar. Tava quase. Quase. Roberto olhou para ela chorando. Meu Deus, sussurrou. É culpa dela. Susana apontou para mim. Ela fez isso. Voltou mentindo. Arruinou tudo. Eu ia consertar. Roberto levantou devagar. Olhou para ela e viu o amor morrer. Você não errou, disse baixo. Você destruiu a gente. E tentou destruir minha mãe. A raiva de Susana passou. A ficha caiu. 18 milhões perdidos. Escorregou na parede e sentou no chão chorando. Choro de derrota. Deixei o silêncio baixar. Pigarreei, pularam. Bom, disse, já que estamos sendo honestos. Susana olhou, maquiagem borrada. O que a senhora quer? Quero ir para um lugar onde não morra de frio, onde não me chamem de sanguessuga. E quero saber por que meu filho concordou em me jogar num asilo público. Roberto virou para mim, cara de vergonha. Mãe, eu não... Ela disse que não tinha escolha, que se não cortasse gasto, a gente perdia tudo. Eu não sabia da hipoteca. Achou que era mais fácil se livrar de mim, disse. Baixou a cabeça. Bom, disse, tenho boas notícias. Susana olhou com esperança. Vocês estavam certos. Sou um peso. Uma velha de 70 anos na varanda. Sou problema. Olhei para os dois. E vocês têm muito problema agora. Leilão, vício, divórcio. Não precisam de velha confusa atrapalhando. Susana levantou rápido. Espera, a gente conserta. Os 18 milhões, paga tudo. A gente vira família de novo. Sorriu aquele sorriso ganancioso. Essa é a questão, Susana. Puxei o celular velho. Não é a gente, é meu. Mãe,
Como assim? Significa, disse, que fiz umas ligações. Vendi a fazenda menor. 4,5 milhões. Caiu hoje. Vendeu? Susana quase desmaiou. Cadê o dinheiro? Sumiu, disse. Sumiu? Apostou? A ironia. Não, Susana, não sou você. Movi, botei num fundo protegido, fundo que só eu mexo, que filho nem nora bota a mão. Susana apagou. Então, disse, tô feita, tenho 4,5 milhões que vocês não tocam. Fui pra porta. Espera! Roberto correu. Mãe, onde vai? Embora, disse. Sou um peso, lembra? Cansei de ser peso. Mas a casa, voz dele falhou. Leilão em 3 dias. Mãe, a senhora tem o dinheiro, salva a gente. Susana veio atrás. Ele tá certo, Marta. Por favor, foi erro. Mas a senhora pode arrumar. Olhei para eles. Meu filho covarde, minha nora predadora, implorando. Sorri. Sorriso de Heitor. Ah, disse, a casa, quase esqueci. Mãe, Roberto gaguejou, não precisa se preocupar com o leilão. Eu vou dar um jeito. Não precisa, filho, disse. Tá resolvido. Roberto relaxou no batente. Ai, Deus, obrigado. Sabia que a senhora... Não me agradeça, cortei. Não fiz por você. Como assim? O banco não vai tomar a casa. Susana suspirou aliviada. Graças a Deus. Não vai tomar, disse gelada, porque o banco não é mais dono. Susana não entendeu. Comprei a dívida hoje cedo, disse. As 2 hipotecas. A sua secreta também, Susana. Paguei tudo. O banco vendeu feliz. A senhora salvou a gente, Susana sussurrou. Não acabei. Puxei o envelope da caixa postal. Joguei no chão. Sou dona da dívida. Dona da casa. Sou a locatária de vocês. A credora. Vocês me devem 220 mil mais a casa. Apontei pro envelope. Aquilo é aviso de despejo. 30 dias. Rua. Silêncio mortal. Susana olhou pro chão. Despejo? Mãe, tá expulsando a gente? Roberto perguntou. Tô removendo o inquilino caloteiro, disse. É só negócio. Negócio. Susana surtou. Voou no Roberto. É nossa vida, gritou sacudindo ele. Faz algo! Roberto segurou ela, com raiva. Faz algo você, Susana. Você fez isso. Mentiu. Apostou o dinheiro da minha mãe. Apostou a casa. Foi feio. Verdade na cara. Susana caiu chorando de verdade. Roberto olhou para ela com nojo. Não esperei. Abri a porta. Ar fresco. Susana gritou meu nome. Marta, para onde a gente vai? Parei, olhei para trás. Sinceramente, Susana, disse. Não me interessa. Saí, entrei na caminhonete. Liguei. Vi Roberto no gramado me olhando ir embora. Não parei. Dirigi sem rumo. Por 2 dias, só dirigi. Fiquei num motel barato na estrada. Comi amendoim. Tinha milhões no banco e estava sozinha. Mas estava livre. Dirigi até sentir cheiro de mar. Cheguei em Santa Catarina, na Praia do Rosa, em Imbituba. A casa era linda, no alto do morro. Madeira, vidro, mar. Era minha. Dormi 12 horas. No dia seguinte, liguei para Hélio. Vende tudo. As outras fazendas. Tudo, menos essa casa. Dona Marta, é muito dinheiro. Sei, e sei o que fazer. Criei a Fundação Miguel e Heitor Bezerra. Apoio jurídico e moradia para idosos vítimas de abuso financeiro da família. Para tirar gente de edícula fria e de golpe de filho. Hélio veio para o sul administrar. Já ajudamos 12 pessoas. Minha vida ficou boa, quieta. A casa de Curitiba vendeu rápido. Não perguntei deles, mas meu celular tocou numa terça. Número desconhecido. Atendi. Mãe, voz de Roberto, chorosa. Oi, filho. Tô num lugar novo, disse. Kitnetzinha, trabalho de servente de pedreiro. É honesto. Que bom. Susana tá internada. Tratamento para vício. A gente separou. Sinto muito. Não sinta. Tinha que ser. Silêncio. Mãe, sei que não tenho direito. Não quero dinheiro. Tô me virando. Mas Natal tá chegando. Posso ir visitar? Pago minha gasolina. Não quero ficar sozinho. Olhei pro mar. Pensei em Miguel. A cura demora. Mas começa com a verdade. Ele falou a verdade. Tava trabalhando. Traz um pavê, filho, disse baixo. Mãe, ele chorou. Sério? E não compra pronto de padaria ruim, disse. Seu pai odiava.
Tá bom, mãe, sussurrou. Tá bom. Desliguei. O caminho é longo. Mas começou. Minha história podia ter acabado naquele asilo. Mas aprendi que, às vezes, quem mais te machuca é quem te chama de mãe. Se você sente que é um peso, confia. Se protege. Botar limite e proteger seu dinheiro não é crueldade, é sobrevivência. Meu pai me ensinou que força é proteger quem precisa. E, às vezes, quem precisa é você. Se gostou, deixa o like. Aquece o coração dessa velha. Se inscreve. Me diz nos comentários. Fui dura demais? Ou foi o único jeito? Já lidou com alguém assim? Obrigada por ouvir. Até a próxima.